Desmontou, eu não me aguentei. Desmontou, cara, desmontou. Eu tava entregue ao personagem. Eu também lá, tava, mas ali cara. o Maurício já tá querendo matar a gente lá, ó. Ele não entendeu a ideia, que a gente teve uma ideia doida aqui. Agora eu quero ver a gente dublar isso aqui, né? Vamos Isso aqui dublar faz essa porra aí, parte claro. faz parte desse episódio, né? Faz parte de um começo original, que essa é a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai fazer um roteiro, né, cara? Quando a gente fala de roteiro, Originalidade. originalidade é o que é o fundamental pra tudo. Sim. Eu tava pensando aqui, quando você pegou e começou a escrever, né? Você fala, vamos escrever o roteiro do podcast? Escreve o roteiro e segue o roteiro. Na real, 90% daqueles números aleatórios jogados, né? 90% da nossa vida, você não tem tempo para roteirizar. É improviso. Agora, dá para improvisar sabendo e dominando as técnicas de roteiro? Fica muito melhor. Fica muito Porque melhor. você improvisa com... É inconsciente, é automático. O roteiro é uma âncora, né? É um um guia, exato. né? Então, quando Você improvisa dentro de um contexto. Dentro de um contexto, usando um pano de fundo. Então, é possível, sim, cada vez mais você melhorar o seu improviso quando alguém te pergunta alguma coisa que você não está esperando, que é a maior parte do nosso dia, de novo, né? Porque quando você tem uma apresentação para fazer, uma palestra para fazer, cara, você prepara... É quase que uma peça de teatro, só não vou falar que é uma peça de teatro porque não é texto decorado. Muito e bom. nem recomendo que seja texto decorado. E vamos contextualizar então pro pessoal que não entendeu nada. Se você começou esse episódio e você achou que estava com um problema no seu áudio no seu computador aí ou no seu celular, não estava, foi tudo pensado. A gente pensou em fazer uma apresentação diferente. Seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast Pod Palco. Então hoje a gente vai falar um pouco, como vocês puderam já perceber nessa introdução diferente, a gente vai falar um pouco sobre o roteiro, sobre qual a importância de ter um roteiro bem estruturado e um roteiro dentro da palestra, né? Amendoim aqui. E pra gente falar sobre isso, a gente tem aqui do nosso lado Alisson Castro, meu amigo, que já esteve aqui com a gente. Já 3 vezes. 3 vezes. Hoje é a 3ª vez. Hoje é a 3ª, né? Hoje é a 3ª vez que eu venho 3 dias aqui. O Alisson tá aqui pra gente bater esse papo também, que entende muito de roteiro também, porque no mundo do stand-up usa-se muito roteiro, né? É muito importante também. Demais. O stand-up, tem gente que acha que é meio improvisado, a galera fala de um jeito assim muito coloquial, mas quanto mais técnica tem, menos a técnica aparece. Quanto mais improvisado parece, porque tem mais técnica e mais roteiro aplicado. Mas não é nada jogado. Parece improvisado. Parece improvisado. Tudo planejadinho. Bom, você assiste 2 vezes o mesmo stand-up, vai ser igualzinho. Vai ver. Né? Tem A maioria. A maioria, né? né? A maioria. Tem uma galera quem dá uma variada aí. Que dá uma variada, assim. Eu mesmo, quando nos meus shows de comédia, eu tenho uma preocupação, eu até falei no outro episódio aqui, de falar aquela coisa pela primeira vez. Então eu nunca decoro o texto. Legal. Eu escrevo, mas eu sempre modulo diferente para cada necessidade, né? Pô, isso é bom. E com o passar do tempo meio que vai ganhando um corpo mais parecido, sim. mas no final das contas eu tô contando pela primeira vez para aquelas pessoas. Sim. Massa. Eu nos meus shows de comédia, eu não faço porra nenhuma, porque eu não tenho show de comédia. Que merda, né? E pra gente trazer aí essa ideia, né? Esse ensinamento da importância de um roteiro dentro de uma palestra, dentro de um evento, dentro de tudo, dentro da vida, né? Agora vamos fazer um rewind. Você vai voltar no que você falou, porque da importância de um storytelling. Porque o roteiro é uma parte do processo de produção que envolve o telling. O roteiro é story. Sim. O telling é como você expressa. Como Sou você eu, conta. é minha roupa, é o jeito que eu conto, é o visual, é a maneira de dar vida pra bagaça. Então ele que é especialista nisso, ele já é roteirista há muitos anos, foi fundador da Soap, que iniciou esse projeto de criar palestras, de desenhar palestras aqui no Brasil, e atualmente é fundador e proprietário da Plot, e sócio da Showmakers junto com a Apollo Palestrantes. Showmakers está começando agora. A força a gente juntou a força do Denis e da Apollo com a Plot e a minha experiência. E, na realidade, a SOAP foi a primeira empresa de apresentações, que a gente chamava apresentações no estado da arte. Então, eram apresentações para qualquer tipo de situação. Uma delas era palestra. Palestra. Não era só para palestra. Então,
Era apresentação de corporativa, institucional, comercial, um pitch de venda, um onboarding de um funcionário que você vai apresentar, qualquer coisa que você tenha uma audiência e um apresentador para transmitir uma ideia, entrava a apresentação. A gente fez mais de 15 mil apresentações na SOP. E esse é o Johnny Galvão, gente. Vocês verem que tem bastante coisa para ensinar aqui pra gente, inclusive essa relação de roteiro, storytelling, o que é um, o que é outro, eu preciso ter os dois, é uma coisa só, tudo isso a gente vai aprender hoje aqui e qual a importância disso para dentro da palestra, né? E pra gente começar, eu queria entender realmente a essência disso. Poxa, mas eu vou palestrar, eu vou contar a história da minha vida, eu preciso ter um roteiro? Tem... é tal negócio, né? Não posso falar o que tá certo e o que tá errado. Porque isso é regrinha. E eu não tô aqui para trazer regra. Sim. Na realidade, é o que funciona mais. Boa. Óbvio que eu não posso falar, você não pode dar uma palestra sem roteiro. De repente você vai lá, você conta, improvisa. Tem gente que faz isso. E vai funciona. Lá, improvisa, funciona, bate um papo. A sua vida tá aqui. Tá aqui. Você sabe da sua vida. Então, não é que tá errado, não tá errado, mas funciona muito, entenderam, né? Muito melhor. Bota mais U ali depois. Muito melhor com roteiro pensado. E antes do roteiro, a temática e o que a gente chama de ideia governante. É a ideia que você quer transmitir para o mundo. Que Aristóteles já falava, faça a sua ideia sobre sua história sobre um assunto só. Um assunto. O problema é que às vezes as pessoas confundem e querem passar um monte de coisa e aí a audiência fica totalmente perdida. Então acho que é achar esse tema, que é um só, escrever um roteiro em cima disso e aí você vai pro telling, que é como você expressa esse roteiro. Geralmente, na Showmakers e na Plot, a gente usa o PowerPoint como plataforma só, mas é como se fosse uma sequência de cenas com linguagem visual que dá apoio pro apresentador, emociona a audiência, facilita o entendimento, e aí fica uma dança, é uma harmonia entre o apresentador e a imagem que está sendo apresentada. E limpeza, né, na comunicação, né? Porque deixa a comunicação, de categorizar as informações que são importantes, que são relevantes, assim, tirar o que não faz sentido tá ali, porque não está contando nada, não está contribuindo para a evolução do entendimento, né? A audiência fica, por que esse cara tá falando isso? Uma vez eu perguntei para um velho, assim, 74 anos, eu perguntei ele, por que o senhor tá aqui nessa situação e tal? A resposta estava entre 2019 e 2020. Ele começou a contar assim, você lembra quando o Papa veio a primeira vez pro Brasil? Aí começou a contar a história em 78 e fez uma jornada gigante, sem muita conexão, com um monte de informação irrelevante. Prolixo total. Não, várias moedas. Ele contou, vendeu várias casas. É que essa galera, muita gente pensa que contar história é linha do tempo. Linha do tempo não é história. Linha do tempo é linha do tempo. E linha do tempo é chata. Eu vou me apresentar aqui, então eu vou falar que eu fiz faculdade de educação física, trabalhei numa empresa de assistência 24 horas, depois na Accenture, de consultoria, montei a SOAP, primeira empresa de apresentações, escrevi um primeiro livro sobre apresentações, montei a Plot, escrevi um segundo livro sobre histórias, montei a Showmakers, escrevi um terceiro livro com o Denis Quiri, Palestras Inacessíveis. Pronto, cheguei aqui. Cadê a emoção? Cadê os altos e baixos? Cadê os perrengues? Você montou a SOAP, ficou 10 anos com ela mesmo e vendeu? Ela tava bombando e você vendeu? O que você não tá contando pra gente, cara? Por que você vendeu? É aí que entra os porquês e os comos. Mas as pessoas acham que é na linhazinha do tempo. Você não aguenta, cara. Tudo história boa. Tá no Google, cara. Tá tudo no Wikipedia. Você acha tudo lá. É o que não tá lá que interessa. É o que você fala de histórico, né? Histórico. Isso, é a diferença entre histórico e história. A linha do tempo histórico é tudo que você tem. Eu gosto de uma metáfora que as pessoas confundem muito conteúdo. E hoje em dia tá muito na onda, né? O que você faz? Eu gero conteúdo. Eu sou conteudista. Eu sou criador de conteúdo. Você não cria conteúdo, cara. Conteúdo é toda a sua vida, porra. São meus 54 anos, é o que eu penso, é tudo que eu vivi. Conteúdo é lata de tinta. História é obra de arte. Você confundir lata de tinta com obra de arte é a mesma coisa que confundir conteúdo com história. Você define primeiro que obra de arte que você quer mostrar.
Aí você vai definir qual que é a lata de tinta que você vai usar, porra. É simples como essa metáfora, cara. É. É isso. Acabou assim, né? Valeu, Valeu, obrigado. É isso, galera. Tá bom? Acho que com isso aí você já pode fazer tudo. E a vida, no geral, é extremamente desinteressante, né? Exatamente. Tudo é muito entediante, assim. 90%. 95%. Eu não sei como é que as pessoas, por exemplo, fazem assinatura do Big Brother. Né? Que você vê as pessoas o dia inteiro largadas, assim, não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo porra nenhuma. Não tá acontecendo nada. É verdade. É isso. E o roteiro o storytelling. Sabe o que é o que você tá falando? Uma coisa muito foda, que é o Alfred Hitchcock, né? O Hitchcock, esse é aquele carinha lá que escreveu. Sim. Ele falava o seguinte, que um bom filme é a vida sem as partes chatas. É isso. Uma boa história é a vida sem as partes chatas. Uma boa palestra é a vida sem as partes chatas. Aliás, uma boa vida é quando você sabe, e eu falo por mim, cara, eu sempre tive obsessão por transformar momento neutro, chatinho, num momento diferente. Único. Por isso que eu apontei pra caralho, eu era o pior aluno da classe, eu fazia bagunça. Por isso, porque eu não me conformava com os momentos chatos. Comuns. Tinha que ser diferente, cara. Chegou uma hora que isso aí virou, eu vi isso em terapia, em análise, virou uma obsessão minha, cara, ser diferente o tempo todo. Não dá para atender o telefone igual, 2 vezes igual. Alô? Eu tenho que... Não, as minhas empresas, as 2 empresas, estou há 20 anos como empreendedor, uma das constantes que teve nas 2 empresas foi passar trote. Direto, trote em cliente. Cara, trote em cliente. Uma vez eu atendi um cliente de sunga. Eu tava assim com a roupa e tal, o cliente chegou, era um fisiculturista que queria fazer uma parada fisiculturista, né? Aí tem um contexto. Eu tava filmando assim, tirei aqui o Inácio que trabalhava comigo também, peguei o notebook, dei uma trincada assim, cheguei lá pro cliente, aí, tudo bem? Cara, ele achou o bico, eu antes pesquisei. O cara que indicou ele, eu falei, posso fazer essa trollagem com ele? Pode, claro, o cara vai achar do caralho. Aí ele até abraçou assim, imagina o cara me abraçando quase pelado, né, seminu. E são essas histórias que você lembra com intensidade, né? Você vive com intensidade. Mas como você falou, foi planejado, foi pensado, perguntou se teve referência. Sim. É a mesma coisa. Não, mas já deu errado também, já deu muita coisa errada. Você corre muito risco. Às vezes é inofensivo. Eu tenho alguns hábitos assim de coisas. Como eu sou ator de teatro, eu sempre tenho perucas em casa. E aí com os meus filhos, às vezes eu ia pro supermercado com eles de peruca. Assim. Você ia pro mercado de peruca? Eu com uma peruca, cabelo branco, assim. E eu... Não, na boa, normal, assim, tipo normal. Uma boa. E pra eles hoje, também normal. Hoje eu só tenho uma pantufa de Homem-Aranha que eu vou no mercado. Mas isso muda seu dia, muda a seu maneira dia. com que você vê as coisas, como você reage com as coisas, estimula para escrever. Mas isso traz... Isso traz... Pô, eu tô... Esse fio aí. Estimula para escrever. Isso é legal. Isso tudo é combustível para sua criatividade, cara, quando você faz esse tipo de coisa. Né? Esses experimentos sociais, né? O lance da obsessão pelo delírio, né? Nossa, eu acho que eu tô ficando cada vez mais maluco nessa coisa de escrita, de piada, assim. Eu tava dividindo apartamento com um amigo que é comediante e tal, eu lavando louça, cozinhando lá. Daqui a pouco eu fiz assim, eu disse, e se eu fizer uma piada sobre uma menina que pegou fogo? Aí ele, o quê? Sobre o quê? Uma menina que pegou fogo. Aí eu disse, ele, como assim? Aí eu disse, não... Aí comecei a contar pra ele, eu pensei assim numa imagem de uma pessoa pegando fogo. Eu preciso contar alguma coisa sobre isso. Aí fui e criei uma história e tá lá. Eu disse, agora você vai ter que contar pra gente. No show eu faço no meu solo que disse, uma vez eu fiquei com uma menina que era esquizofrênica. Menina linda, maravilhosa. Sabe essa menina de esquerda que tem uma franja ratada que parece que foi uma criança de 4 anos que cortou o cabelo dela com uma tesoura escolar? Sei. Achou, cortou, o negócio subiu. E tal. Meio irregular, assim. A gente começou a falar sobre filosofia, arte, essa coisa de os rumos da humanidade e tal. Caiu num papo de o ódio na humanidade ultimamente. Que o ódio adoece. Eu já adoeci porque senti muito ódio. E perguntei para ela, você já adoeceu porque sentiu ódio? Ela disse já.
Eu senti muito ódio a primeira vez que eu peguei fogo. Eu disse, como assim você pegou fogo? Eu disse, você nunca viu ninguém pegar fogo, não? Eu disse, não, nunca vi ninguém pegar fogo, Normal, não. né? Eu sou de uma comunidade muito pobre lá em Recife. Quando eu era pequeno, faltava água, eu vi o Faltava povo água. pegar água. Agora pegar fogo, não. Pegar água. E o carro viva. Dependendo da comunidade, tem gente que pega fogo, mas é uma vez só, né? Mas é uma vez só. Não sabia É. que tinha esse costume, né? É um hábito, né? Pegar fogo então, é um hábito. Mas é muito importante abrir a porta do delírio para que você consiga escrever melhor as coisas cotidianas. Não é? E o humor é isso, né? É você colocar uma lente de aumento nas coisas do cotidiano. E o Robert McKee, que é o meu grande guru, mestre, representei ele aqui no Brasil e tal. Você conhece ele? Foi o cara que treinou a Pixar para escrever roteiro. Sim. Um velhinho de uma sobrancelha grande assim. Né? Ele fala que comedy is the angry art. É a arte do... É quando você tá pissed off, é quando você tá puto com alguma coisa. Tem gente que continua puto só. Agora tem gente que pega essa raiva e transforma em humor. Isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom. Tanto que você pega, são situações do cotidiano que centrais de atendimento. Aquela lá que o Fábio Porchat uma vez fez que bombou, falando com a NET. Sim. Todo mundo que vai ligar para a central de atendimento fica nervoso mesmo. Não, e o humor tem essa função de sublimar problema, né? Sublimar problema. A ferramenta de trabalho é o erro, é o ódio, o sofrimento, né? É a ferramenta de trabalho. É a humilhação também. A humilhação. É incrível falar isso. Né? Uma vez eu perguntei pro Maqui assim, porque ele analisa gêneros de filmes, né? Então tem o gênero de comédia, thriller, horror e tal. Maqui, você acha que a gente pode fazer humor de qualquer coisa? A resposta dele, qualquer coisa. Quando você entra no humor, não tem politicamente correto. Eu posso estar falando um negócio aqui que a galera vai, né? Vai pirar, mas é opinião, uma opinião, é um ponto de vista dele, né? Com qualquer coisa. Com uma pessoa que tem um problema, uma deficiência, pode. As pessoas reclamam, na verdade, quando bate na sua dor. Ela não está preocupada com a dor do outro, né? Não tá. A gente vê muito isso, sobretudo nessa parte política, às vezes. Então, qualquer piada é permitido com o outro lado. Quando é do seu lado, aí as pessoas se doem e tal. Quando é isso, né? Você se dói quando está na sua dor. Mas quando... Agora, essa é uma técnica legal, até falando em roteiro, de você tirar sarro de você mesmo. Tem um exemplo muito legal no filme daquele rapper, o Eminem. Sim. O filme 8 Mile. Tem um negócio chamado Batalha, né? E era o quê? Só tinha negro lá naquele bar. E ele era branco. E ele foi pra final. A batalha, o que é? Você bota 2 pessoas no palco, o DJ começa a tocar, você pega o microfone e começa a improvisar. Começa a fazer uma rima, improvisar e tal. E geralmente, falando mal do outro, detonando, quem detonar mais o outro e a galera vibrar mais ganha. Ele pegou, o Eminem começou, e ele começou. Demorou um pouquinho, mas aí ele entrou. Ele falou: realmente, minha mãe é uma puta, eu moro num trailer, ela é uma drogada, meu amigo é nerd, deu um tiro no pé, papapá. Cara, falou tudo. Mas eu vou contar uma coisa que vocês não sabem. E aí ele virou o jogo e depois parou de falar mal dele mesmo e continuou. Quando ele jogou o microfone pro cara, o cara pegou. Não conseguia. Tá. Ele fez tá. Calou a boca do cara, mano. Não tinha o que falar. Não tinha mais o que falar. Não tinha o que falar. Reconhece, cara. E isso vale para as empresas também. As empresas não reconhecem as suas fraquezas, cara, suas vulnerabilidades. Tem que ter uma imagem pública bonitinha, associar minha marca ao, sei lá, a Madonna, ao Ronaldo Fenômeno, ao Federer, ao Alcaraz. Isso tudo bonitinho, cara. Não, dentro dos próprios eventos, a gente percebe muito que tem alguns temas proibitivos nos eventos, né? Que assim, que deveria servir de análise pra galera. Servir de análise ao invés de proibir. Era pra colocar na mesa mesmo aquele elefante branco, ali. sabe? Fazer a galera pensar. Colocar o elefante branco na mesa, cara. É isso. Fazer a galera pensar. Exatamente. E vocês falaram, né, dos dois pontos, né? Tanto da parte da comédia quanto da parte do roteiro
da palestra e tudo mais, dessa questão do improviso e de usar a criatividade. Como que a gente faz para escrever uma história, como que é? Construir uma boa história. Como que a gente faz para construir uma boa história? Seria esse o caminho? Eu vou falar mal de mim, vou sei lá, usar criatividade, como que eu faço para escrever essa... O caminho é ligar pra gente e contratar showmakers. Então, aí é batata. Aí Pegou o telefone aqui, deixa com quem sabe. Não, mas vamos lá, entendi. Assim, você tem, claro, a gente dá o prato de peixe bonitinho pro cara comer. Sim. Quando a situação é importante e tal. É uma coisa que, assim, você ouve música a sua vida inteira. Isso não te prepara para compor. Sim. Por isso que algumas palestras são ruins. Sim. Porque o próprio cara escreve o roteiro sem técnica e sem metodologia. Ele é um técnico de vôlei. Bom pra caralho como técnico de vôlei. Só como palestrante, tecnicamente, a gente analisa e fala, ai meu Deus do céu, não. Ele precisa... 2 dias depois as pessoas esquecem da palestra. Mas batem palma por quê? Porque ele é famosinho. Então, um roteiro não tem um jeito. Agora, existe um formato. Esse é o mesmo, cara. É o tal, começo, meio e fim, ato 1, 2 e 3, ambienta, traz um problema, gera um monte de perguntinha na cabeça da audiência que você só vai responder no clímax, cara. Porque se a apresentação não tem história, você fica naquela coisa de as 10 dicas do marketing digital. Você está na 3ª, 4ª dica, já esqueceu a primeira. Não existe uma costura. A história tem uma costura e só vai acabar no clímax. Então, você fazer a audiência esperar pelo clímax, tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem falou, faz de conta que fui eu, tá? Faça a sua audiência esperar. É do caralho isso, né? É demais. Porra, é isso que você quer. Porque aí eu tô atento. E o maior inimigo do cara aqui, do apresentador, do palestrante, sabe qual é? Quando eu pergunto em workshops, em palestras, todo mundo fala assim, ele mesmo. Eu falo, puta que pariu. Cara, demora pra achar, né? E ninguém fala, é o PowerPoint. Não, caralho. É a audiência. Não, você tá lá pra servir a audiência, cara. A audiência é audiência tudo. É a chave. É a chave de tudo, cara. A chave de tudo é a audiência. É muito simples, cara. Se as pessoas pararem de prestar atenção em você, fudeu. Então, o maior inimigo é a desatenção da audiência. E se ela parou de prestar atenção, ela não está com você. Se ela está entretida, entreter, do latim, é de to hold. Hold attention. Né? Se ela está entretida em você, ela vai te acompanhar até o fim. Então, o desafio é manter a atenção e o interesse enquanto você leva a audiência... Nas coisas de comédia, né, eu costumo dizer para as pessoas assim, você não tem que ser engraçado o tempo inteiro, mas você precisa ser interessante o tempo inteiro. Isso, perfeito. Precisa ser sexy o tempo inteiro. Perfeito, Assim, não pode ter... Eu tenho um professor de teatro, o Fernando Laranjeira, que ele me falou uma coisa uma vez muito interessante. Ele disse assim, o ator no palco, ele precisa estar pegando fogo. Sabe quando você está do lado de uma fogueira? Você é encantador, né? Você fica olhando o fogo se mexer assim. Você está hipnotizado com aquilo, né? Você entra num transe. Então, assim, a gente, quando está no palco fazendo qualquer coisa, você precisa gerar esse transe nas pessoas, né? Exato. Mas o que acontece é que as pessoas não fazem isso e aí elas geram você tá no trânsito. Ai, que merda essa, né? Pô, não foi? Então, trocadilho. Ou você tá no trânsito, ou se a palestra é ruim, você tá no trânsito. Mas deixa eu só contar uma curiosidade claro. aqui. Ontem a gente comentou no show uma notícia que aconteceu no Nordeste, em Sergipe, eu acho. Com um motorista de ambulância funerária foi preso porque estava dirigindo embriagado e participou de uma confusão no trânsito. Coisa maravilhosa. Uma informação maravilhosa. Peraí, como é que é? O cara era motorista de uma ambulância funerária. Né? Aquela do hospital que trabalha ali com os mortos e tal. E ele foi preso numa confusão de trânsito porque estava dirigindo embriagado. Isso é muito maravilhoso. Isso aí, olha, tem todos os elementos, né? Imagina, cara. Não, e outro criar agora, uma história maravilhosa. Agora vocês vão. Esse também teve. Todo mundo aí deve ter visto. Tá todo mundo falando sobre isso. Salto com vara.
nas Olimpíadas. Salto com vara, salto com vara. E a Jebona, que a gente fala Jeba antes, né? Tem vários jeitos de falar. O cara da CBN tentando contar, ele constrangido, ele não sabia o que. Porque falar. A genitália do indivíduo esbarrou no sarrafo. Vocês viram, né? Sim. Foi muito engraçado aqui. E o cara é foda, o cara é um dos melhores, né? Mas ele não estava preparado para esse momento. Ele estava preparado para esse, estava preparado para outros momentos. O erro dele foi que ele entrou com 2 varas no negócio. Ele tinha repertório. É só uma vara. Ele tinha repertório, mas não tinha como acessar o repertório. Exatamente. Ele exagerou na vara, né? Exagerou. Eita. Tem a regra do jogo, pô. Joga na regra. Exatamente. Mas então, assim... Garanto que na hora ele deve ter ficado muito puto, mas daqui a alguns meses ele vai rir dessa situação. Ele já como a gente. Já deve estar bem, né? Já deve estar bem. Tinder rolando. Ele foi convidado para pousar numa revista, ofereceram não sei quantos $1000 aí. Já foi convidado. Já agora, pô. Mas acho que não sei se você acha que não aceitou. Né? Mas então você falou que existe uma técnica para escrever um roteiro. Existem. Na realidade, existem abordagens. Tá. Eu gosto de dizer o seguinte, a abordagem clássica de Hollywood, vamos dizer assim, que não é de cinema europeu, por exemplo, que o sol nasceu no cinema europeu, dali 20 minutos o sol continua nascendo. E a poesia? É poesia, é diferente. Sim. No mundo corporativo, a coisa é comercial. Você tem que vender alguma coisa, você tem que ter um propósito, um resultado. Então a estrutura clássica de atos de Hollywood é a que funciona mais. Entendi. E no fundo aí você vai falar, a jornada do herói, a jornada do herói eu não gosto para o mundo corporativo porque funciona para Harry Potter, para Star Wars e tal, porque ela tem 12 passos e ela obrigatoriamente passa pelos passos, mas assim, não necessariamente naquela ordem que acontece na vida como ela é. Sim. Aparece o mentor no passo 8. Porra, se logo de cara eu já tenho um mentor? E se eu não tenho um mentor? Aí no começo, antes do chamado para aventura, tem o chamado para aventura, ele recusa. Só depois que ele vai. Porque a história começa quando você vai e aceita sair da sua zona de conforto e ir para uma outra zona desconfortável. Recusar? Chegou a inteligência artificial aí, na hora, se eu recusar, eu tô fora, eu vou morrer. Eu vou direto, eu não vou recusar. E sempre tem na jornada do herói a recusa. Por isso que eu acho que a estrutura clássica, baseada em Robert McKee, até em Sid Field e outros autores, na Pixar. Era uma vez, é sobre quem é, todos os dias, a rotina, até que um dia deu ruim, fudeu. Ato 1 acabou, mundo conhecido. Aí você joga o protagonista pro ato 2. E o ato 2 é onde ele vai ter que arregaçar a manga, só que é onde ele vai aprender. Por quê? Porque é um mundo desconhecido. Ele tem que enfrentar esse mundo. E é a parte mais longa do roteiro. Uhum. Altos e baixos, complicações progressivas, vão progredindo. Em função do até que um dia, por causa disso, relação de causa e efeito e tal. Os motores, né? Os motores, né? Aí chega no final, quase no final, o protagonista tá já quase transformado, que é isso que interessa, a transformação do protagonista. Mas os problemas também estão maiores. Sim. Então vem os grandes conflitos no final, até que finalmente, aí ato 3. Até que finalmente é igual até que junta com até que um dia. Até que finalmente Sim. É clímax. E desde então é pós-clímax, deu aquela respiradinha. O que aconteceu depois? Como é que ficou a vida dele comparada com ponto A e ponto B? Se você comparar e ele não tiver transformado, roteiro ruim. Isso é basicamente o roteiro de um filme, né? Sim, um roteiro de um filme, mas é um roteiro que você pode usar numa reunião comercial, que você pode usar que a gente usa para escrever roteiro. Para construção de palestra, eu poderia usar mesma base. A gente usa isso, essa é uma das técnicas que a gente usa, mas a gente tem são 16 metodologias que a gente usa. Caramba. Por exemplo, tem a jornada do herói, que às vezes a gente acha que cabe. Uhum. Tem o uso de metáfora. Necessariamente a gente cria uma metáfora e ela vai permear toda a apresentação, toda a palestra. E sei lá, uma metáfora de voleibol, por exemplo. A vida é como um jogo. E aí você começa a comparar, tem que ter, né, boas ideias, sacadas, né? Uhum. Mas tem que estar preparado para bloquear seu concorrente, tá? Mas cuidado, porque você nem sempre vai ser o protagonista, às vezes você vai dar assistência, né? E você usa como pano de fundo a metáfora do começo ao fim. Teve um cara que a gente fez a apresentação
que a premissa foi usar jogos de tabuleiro. Então ele foi contando a história da vida dele, ele começou com o jogo da vida, depois foi passando para... Na época que ele entrou no mercado financeiro, aí foi War. Ah, não, foi Banco Imobiliário, Só que aí ele começou a subir, aí virou War. Só que todos esses jogos estavam dentro de um tabuleiro fictício que a gente criou para ele, e estava lá, início e fim. E a palestra foi assim. Foi indo do início até o fim. Isso a gente chama de premissa de formato. Quando a gente cria um formato diferente para encaixar o roteiro depois, entendeu? Por favor, Maurício, vamos... Próxima vez sem fio. Um sem fio, por favor. Que o Johnny está incomodado com esse fio. Isso também traz a questão da originalidade, né? Porque você selecionou ali um modelo diferente para aquele caso, para aquela pessoa, porque encaixava com o perfil dele e aí ele usou. Mas eu não posso ir lá e falar assim, não, eu quero um desse também de jogo. Pode. Poderia usar tranquilamente. Claro. Adaptaria o conteúdo. A gente já repetiu ideias. Sim. O que muda é o que vai lá dentro. É a lata de tinta que é diferente. A lata de tinta minha, diferente da sua, diferente da dele. Entendi. Mas eu posso usar o mesmo formato, sei lá, uma metáfora de vôlei ou um jogo de tabuleiro para contar a história de vida sua. Não tem problema nenhum. Massa. Dá uma roubadinha no jogo, assim, né? Não, mas porque você cria uma estrutura que pode ser replicada. Replicável, é isso aí. Demais. Na comédia faz bastante. Muito, né? Tem alguns truques que você usa num texto e você pensa, às vezes até de uma piada de uma outra pessoa. Você fica ligado na maneira com que aquele texto é escrito, na estrutura. Qual foi o truque que o cara usou aqui para fazer? Aí você adapta aquele truque, né? Com outro texto. Legal, com outro texto. Com outra lata de tinta. Com outro conteúdo. Massa. Vem cá, você acredita que todo mundo pode usar o humor na sua vida para ter uma vida melhor? Porque eu não estou nem falando contar piada, tá? Porque eu acho que não é sobre contar piada aqui. Aqui é o que você mesmo falou, é sobre ser interessante, né, cara? Por incrível que pareça, eu acho que o humor, entender bem o humor, deixa a gente mais sereno, mais humilde, no sentido de que a gente começa a lidar com um problema de uma maneira diferente, dando outro peso para ele, olhando para os problemas de um outro lugar, né, de fora, porque a comédia observa as coisas, né? O comediante não é aquele cara que fala as coisas, ele é um cara que olha para as coisas. Sim. Né? Então eu acho que quando você tem algum problema na sua vida, ao invés de você estar inserido no problema, vivendo um problema, eu acho que é o momento de você se afastar e olhar para o problema. Eu acho que ajuda muito, porque é uma coisa de hacker, né? A comédia é muito de observação, de hackear. Então, entender o funcionamento da coisa, que é um mecanismo de criatividade, né? Normal, né? Que é de repertório. Sei lá, vou escrever um texto. Tem um texto que eu usei bem técnica de criatividade, assim, para ele especificamente. Que era um texto sobre curiosidade. Eu coloquei que foi um treinamento que eu comecei a fazer para mim, de escrita, que era assim, usar umas palavras e escrever coisas sobre essas palavras. Um texto sobre fone de ouvido, um texto sobre ketchup, um texto sobre qualquer coisa, né? Aquilo que a gente estava até falando no início. Então, sobre curiosidade foi isso. Assim, o que as pessoas já falaram sobre curiosidade? Né? Entendi. Curiosidade é uma ferramenta para aprendizado. A curiosidade matou o gato. Comer cu curioso. Tudo isso eu fui anotando, né? Saquei. Então, eu acho que na vida a comédia ajuda muito se você entender ela de uma maneira mais ampla, a não ser para fazer graça, né? Que inclusive não tem nada mais chato do que uma pessoa tentando ser engraçada. Exato. É nesse ponto que eu ia entrar agora, porque, poxa, chato. É forçado, né, cara? A pessoa precisa entender também o perfil de comédia que ele vai fazer. O The Office é o chefe lá do The Office. Muito chato. Tipo, o Karnal, Leandro Karnal. Ele é um cara sério, um cara totalmente voltado pro conteúdo. Mas ele conta várias coisas engraçadas dentro da palestra dele. Ele domina as técnicas. Ele domina pra caramba, né? Mas ele conhece o perfil dele, né? Ele adapta aquela necessidade lá, mas ele usa
perfeitamente, estrutura né? clássica de quem escreve piada. Mas o cara Perfeito. entende e se conhece. Perfeito. Ele não vai contar uma piada igual o Alisson, que vai falar ali do... Porque mulher pegando fogo. ele se apropria da técnica. É Sim, diferente sim. do cara que copia, por exemplo. A gente na comédia, eu vejo muito, de vez em quando aparecem uns lotes de comediantes, né? Então apareceu o Ventura, que é um cara que tinha um jeito muito próprio de falar, né? Inclusive você conhece o artista bom é pela assinatura. Abriu a boca, você sabe quem é. E aí começa a aparecer uns lotes de um monte de gente que quer fazer igual quer o cara. fazer igual, cara. E fica não tá criando nada. Não, tá? a estrutura pode até ser a mesma, né? Quer dizer, setup, punch, isso aí. E acho que um dos grandes segredos da piada tá na preparação, né, cara? Sim. O punch, se você preparou mal, o punch não vai rolar muito bem, vai, né, cara? não vai. O setup Você conhece o John Verhoeven? Não. Ele é consultor de comédia. Ele que... não sei se ele escreveu ou ele foi o cara da sala de roteiristas do Big Bang Theory. Foi ele. E ele veio dar um curso aqui no Brasil, eu conheci ele e tal. Ele dá um curso para qualquer pessoa, assim. E escreveu um livro assim, How to be funny even if you are not. Como ser engraçado mesmo quando você não é. Não é. Por isso que eu também lembrei disso, né? Que ele fala da estrutura de ser engraçado, de ser bem-humorado, que é o que você falou, tem muito disso também, de dissociar, olhar para aquilo. E às vezes a gente vive aquele problema e não consegue fazer isso na hora. Mas quando passa um tempo, você olha para aquilo e você já tem condições de olhar. De olhar de um outro jeito, né? Então, o segredo às vezes é você, na hora lá... Eu outro dia tava bem puto com a NET, né? Faz tempo isso. Aí ligou pro Porchat. Liguei pro Porchat. Falei, não vou ligar pra central de atendimento, coisa nenhuma. Não adianta. Era na época que a central de atendimento tava muito ruim mesmo, era o começo de telemarketing, essas coisas. Aí a NET tinha um lugar onde ela atendia presencialmente as pessoas, né? Na Chácara Flora, acho, se eu não me engano. Peguei um amigo meu, falei, cara, você topa filmar, você só vai ficar filmando do meu lado, tá? Tá bom, beleza. Peguei, aluguei uma... não, esse amigo meu, ele trabalha com comédia e ele tem uma fantasia de palhaço. E eu me vesti de palhaço e fui pra NET, com ele me filmando, fiquei na fila da galera sentada lá, já chamou a atenção de todo mundo, obviamente que não deixaram eu ficar esperando na fila, já me chamaram, né? E eu comecei, sabe que eu tô me sentindo estranho, eu tô me sentindo diferente com o atendimento de vocês aqui. Eu não falei assim, pô, eu sou um palhaço, vocês acham que eu sou... Não, eu deixei a entender, sabe? Sim. Eu não tô me sentindo com puta nariz de palhaço assim e tal. Eu fiz isso, cara, foi uma delícia, cara. Eu transformei uma coisa ruim, uma reclamação, num momento que, pô, até esse meu amigo outro dia, quando lembra, começa a rir pra caramba, faz um puta tempo. É aquela puta coisa sacada. de transformar a chatice. Não, né? e a caricatura já estava posta, né? Já tava posta. Você não precisava colocar mais nada. Não precisava fazer mais né? nada. Eu de palhaço na fila da central de atendimento. Pô, Tô me sentindo exato. estranho. Tô me sentindo estranho. E como a comédia trabalha muito com... A gente é viciado em padrões, né? O comediante ele é viciado em padrão. Tudo a gente precisa... Porque o riso é um bug no cérebro, né? Porque o cérebro da gente tá o tempo todo querendo, sei lá, passando garrafas azuis aqui. Garrafas azuis. Quando aparece uma garrafa verde, o cérebro... Dá uma bugada. E a gente ri. Mas peraí, você disse que o comediante ele tá sempre buscando padrão ou a quebra de padrão? Não, pra quebrar. Ele domina pra quebrar. Legal, ele legal, domina legal. pra quebrar. É isso aí. Né? Ele tá sempre buscando o padrão. Então, e como o elemento principal da comédia é a surpresa, né? Ronaldinho Gaúcho. Olha para um lado e toca pro outro, né? Você tá sempre distraindo a pessoa para que na hora que a quebra de padrão vem, ela não esteja esperando, né? A pessoa não pode saber nem o que você vai dizer, nem o que vai acontecer, mas nem quando vai acontecer. Mas ela exatamente. Né? Então quando você aparece do nada vestido de palhaço num lugar onde as pessoas não esperam um palhaço. Exato. Né? Total. E aí tem uma formulinha, né? Entender como é o padrão de um lugar e trazer um padrão novo, que é meio que o oposto, o choque de universos. De universos e também, uma coisa que é do storytelling, né? Carregar uma verdade por trás daquilo.
Sim. Querer passar um significado e uma mensagem. Real. Exato. Então, estou sendo feito de palhaço. Palhaço, então, exatamente. Vou botar a roupa de palhaço, vou lá. Às vezes tem a coisa boba por ser bobo, né? Eu lembrei outro dia que eu fui na Microsoft, assim, cheguei na recepção, tava eu, o Rodrigo Portaro, meu sócio e tal, e me deu louca, eu resolvi mudar minha voz, né? E aí tava, pois não, eu vim da Microsoft. Você vai falar com quem? Com o Dinho. Qual é o seu nome? Johnny Galvão. Seu RG 18 139 327. Tá. Pera só um pouquinho. Ela não podia rir, né? Porque senão ela ia estar rindo de um defeito meu, né? De um problema meu. Aí, assim que acabou, ela... pode subir, tá aqui o crachá. Valeu aí, ó. Obrigado. Aí eu fui... Aí foi onde que a quebra, choque, né? De padrão. Ela já tava querendo rir daquela vozinha. Aí ela riu pra caralho. E quando a coisa acontece sem... numa situação muito de cotidiano, né? A gente tava falando isso, o cotidiano é realmente muito desinteressante, né? Ele é desinteressante. Quando você põe alguma coisa... uma pimentinha lá pimenta naquela... no cotidiano. Pronto, uma vez eu chamei Uber. Não, quer dizer, minha namorada pediu um Uber pra mim. Aí eu entrei no carro, aí o motorista fez assim, Vanessa? Eu disse, não, Vanessa foi quem pediu Uber pra mim, meu nome é Ângela. Eu já fiz muito isso também. A viagem toda. Qual é o seu nome? Simone, né? Cara calado. Uma vez eu fiz isso no telefone, cara. Quando a Soap começou, a gente estava crescendo tão rápido que a gente mudava de escritório rápido. Né? No terceiro escritório, tinha uma galera, tinha designer, já tinha roteirista e tal, veio um telefone novo, que a Telefônica na época deu pra gente. Só que aquele telefone pertencia a uma outra empresa, chamada Microair, de informática. Então, eu querendo que tocasse o telefone, vender, né? Tocava o telefone. Soap. Microair. É da Microair? Não, da Soap. Soap. É da Microair? Não, da Soap. Uma semana. Soap. É da Microair? É sim, senhora. Pera só um pouquinho. Pum, pus aqui, viu a voz, gravador. Pode falar. Eu comprei aqui um computador com vocês e ele tá na garantia. Eu tô aqui... Pera, só um segundinho. Garantia? Pera aí. Aí, galera, a mina falou que tá na garantia. Cara, o negócio é o seguinte, cara, isso é custo pra gente. Comprou, dançou, minha filha. Já era. E tá tudo gravado, cara. Aí teve uma que, eu lembrei porque você falou da voz, né? Eu queria falar com a Maria Inês. Pode falar. Você queria falar com a Maria Inês. Pode falar. É ela. Não, você é a Maria Inês? Sim, sou a Maria Inês. Ela começou a falar, aí ela teve uma hora que ela passou a acreditar que eu era a Maria Inês de verdade, né? E tem uma fita cassete, que na época era fita cassete, gravada dos dois lados, A e B, de trote. Nossa, que maravilha. Eu falo assim, que tipo, as coisas que eu fazia lá atrás, assim, hoje acho que metade delas eu seria preso. É que naquela época... podia, cara. Era livre. Isso tudo é roteiro. Isso tudo é roteiro. E tem uma outra camada aí que é o seguinte: isso aí que você falou aconteceu. E tem a parte que a gente mente. Isso. E aí é o salto, né? Nossa. Que é o salto. Que a audiência nunca sabe. Né? Não vai saber nunca. Não vai saber nunca, porque você pode completar a história. O que a mulher estava falando lá, o que é que ela fez depois. Aí você supõe e vem em mente. Completa, mas daí é liberdade poética daí, né? Que daí não é você mentir, você tá acrescentando. Não, peraí, mas assim, o que acontece mais? O que acontece mais? Você conta a verdade e complementa e aumenta? Ou você inventa ou acontece toda também de no meio você inventar uma como se fosse verdade mesmo? Eu acho que o que acontece mais, o que eu trago pro palco às vezes, é a coisa aconteceu até aqui. Daqui pra frente, eu imagino. Aí você imagina. Foda-se, vambora. Eu imagino. Que legal, do caralho. Sabe? E aí você conta. Realmente aconteceu essa parte. E às vezes o contrário também, assim. Você inventa alguma coisa pra mas jogar pra depois. Aquilo ficar verossímil, aí você traz um dado da realidade. Entendi. Sabe? Você, pra justificar a história, você traz assim, você diz assim. Não, porque meu pai trabalhava nos Correios na década de 80 com uma pessoa X. Esse dado é verdadeiro. É verdadeiro. Meu pai trabalhava nos Correios na década de 80. O resto é tudo mentira. É ótimo isso. Eu diria o seguinte:
Tem uma frase, de novo, que eu uso muito, que eu não me lembro, puta, tem tanto, eu adoro ler, né, cara? É assim, a ficção é uma mentira que nos ajuda a entender a verdade da vida. É isso. A boa ficção. A boa ficção. Não é isso, cara? Star Wars, a base é totalmente psicológica, cara. Sim. É o ser humano, lado sombrio. Você pegou o carrinho aí, quem é que nunca, né? Levantou o dedinho no meio no trânsito? Mas agora, e como que eu traduzo isso para palestra? Porque na palestra é um pouco diferente. Eu não posso fazer essa parte do, eu vou inventar isso aqui e colocar na palestra. Não sei. Ou eu Não posso. Não sei. Pode inventar. Dependendo. Eu vou dar um exemplo meu. Pode inventar. Sim. Eu tenho uma palestra minha, um menino que só tinha uma chance, que eu dei na Endeavor em 2009. Puta, até hoje é a palestra que mais, é o vídeo que mais acessam o meu. Tem, sei lá, na Endeavor tá com 700 mil, 800 mil visualizações. É uma palestra de 40 minutos. E menino que só tinha uma chance sou eu, né? Então eu gostava de aproveitar situações como se fossem únicas. E amanhã eu não estou mais vivo. Pronto. Entrei na faculdade de Educação Física. Primeira semana, chega aí, tem até um visual assim, que chega um carro do diretor e tava em greve. E a galera tava puta da vida, e eu nem aí. Greve, eu queria fazer bagunça, queria aproveitar, né? E já escolhi a faculdade pensando nisso. Aí o carro do diretor para e tinha uma galerinha lá querendo riscar o carro do diretor. Eu falei, galera, não risca não. Puta sacanagem, naquela época riscava-se muito carro, né? Anos 90, 80. E... murcha o pneu, cara. Riscar o carro, o cara vai ter que pintar. Não, então deixa comigo, sai, deixa comigo. Aí apareceu até no visual. Eu desci, eu represento também. Murchei o primeiro, e vocês sabem, né, galera? É só pegar o palitinho e, pra quem não sabe, fica a dica aí. Murchei um pneu, só que ele tem um step só. Então fui lá e murchei o outro pneu. O que aconteceu? Depois de 2 meses, ele me chamou na sala dele. Johnny, vem cá, quero falar com você. Eu entrei, tinha uma televisãozinha pequenininha, com uma fita cassete, ele botou, me filmaram murchando o pneu dele. E eu assisti toda aquela situação, toda aquela cena. Bom, aí continua a palestra, tal, por que aquilo impactou em mim, né? Eu chorei depois, quase fui expulso da faculdade por causa disso dele. Essa história, ela transmite uma verdade muito forte sobre a minha personalidade, sobre o meu jeito. Só que tem uma mentirinha aí. Não foram 2 pneus, foi um só. Eu falei que foram 2. Pra ficar mais dramático. Não tem problema nenhum. Isso responde ao que você perguntou. E se isso que você contou contribui para a conversão no final, valeu a pena, resolveu. Valeu a pena. Porque a gente assiste filme, por exemplo, que é total ficção. E aquilo mexe com você, gera uma transformação em você. Exato. O que eu quis trazer exatamente desse ponto é porque assim, a gente está falando de um ambiente corporativo, a gente está falando de números, então a pessoa fala, se eu posso mentir, então eu vou meter números aqui. Aí é roubar. Aí é roubar, exatamente. Aí é um lado que não entra para a construção da história. Aí assim, propaganda não deve mentir. Sim. E mentir, às vezes, é omitir. Quando você, por exemplo, inventa uma propaganda de uma mesa de margarina, de manhã todo mundo feliz, sorrindo, me passe aqui, ai amor, muito obrigado, filhinho, papai, me passe a manteiga, tal. Aquilo é mentira. É um puta quebra-pau de manhã, 6 da manhã, ninguém quer acordar cedo. Você viu o Porta dos Fundos fez uma que o cara sacava depois. Então aquilo é uma mentira. Quando você pega o Fiat lá, os ursinhos dançando, sabe por que ele está feliz? Corta, você tá pulando um dia na praia, porque você está feliz. E sabe por que você está feliz? Caralho, onde querem chegar? Aí vai pra concessionária. Por que você fez a revisão Fiat nas mais de 500 concessionárias Fiat? Você fica mais feliz nas mais de... Mentira! Você pensa em concessionária, você pensa em caro. E eu faço o teste isso com workshop, quando eu dou, eu falei, o que vocês pensam quando vem na cabeça concessionária? Só problema, mais ou menos uns 5 assim. Então, você não fica mais feliz. Isso é mentira. Não, você não quer ir na concessionária, nem para fazer revisão de rotina. Você não quer ir, você quebrou seu dia, você vai ter que ficar lá. Puta chateação, o dia inteiro lá ali. É propaganda, é caro pra caramba, foda-se, não é propaganda, é mentira. Mal. Entendeu? É como aquele dileto também que se fudeu, que inventou. O problema é o seguinte: você criar uma ficção, deixa claro que é uma ficção. Que aí você pode falar o que você quiser. No caso do Dileto, ele não deixou. Ele falou que era uma história verdadeira, que o sorvete foi feito lá na por Itália, um cara na Itália. E não foi. Era mentira.
E ele se fudeu, né? É diferente de você contar, você inventar uma coisa para ilustrar algo e de você dizer que aquele produto veio. É você potencializar uma história com Você uma potencializa, mentirinha isso aí, é. do que você criar uma história para poder se vangloriar ou ganhar alguma coisa em cima, né? Exato. Ficar se gabando, trazer uma verdade que, por exemplo, quando você faz a apresentação comercial, você quer vender uma ideia para alguém, para o chefe e tal, via de regra, as pessoas só apresentam no PowerPoint aquilo que sustenta a ideia delas. Tudo que contradiz, a tendência é jogar embaixo do tapete. E aí eu te pergunto, isso é omissão ou é mentira? Se aquilo for influenciar a decisão, mas se o cara soubesse do que está embaixo do tapete, ele decidiria de outro jeito, aí tá errado. Tá errado. Aí não é legal. Massa. E tratando essa questão da ideia em si, né? Como a gente fala da palestra, você falou que a roteiro da palestra, o storytelling, tudo é montado em cima de uma ideia principal, que é a ideia governante. Como o Denis fala, que é a tese. É a tese, é o tema central, é a mensagem principal. E aí como que a gente faz pra gente chegar nesse tema? Que tem um trabalho, tem alguma coisa que eu posso fazer eu vou te dizer, chegar nisso? É mais difícil chegar nisso e mais importante do que o roteiro em si. Quando você chega numa... Pegar uma premissa também, vai... Por exemplo, quando você estabelece... e se a gente criasse um filme de um advogado que não pode mentir por um dia? Aí ficou fácil, né? Pro roteirista. Né? Jim Carrey, um mentiroso. E se a gente criasse um mundo onde não existe mentira? Todo mundo fala a verdade. Até um dia que o cara descobre a mentira. O primeiro mentiroso, o nome, né? Esse e se também é um jeito de direcionar, mas aí é direcionar a trama. Tema e ideia governante é muito mais assim uma lição que você quer passar, não lição de moral, uma moral da história que você quer transmitir. Então o palestrante chega, quando vai fazer a palestra com a gente, eu quero falar sobre liderança. Falei, porra, você e o mundo inteiro. Todo mundo. Liderança é tudo e nada ao mesmo tempo. Resiliência, então, não, também porra nenhuma. Tá em alta. Dentro do mundo da resiliência, qual é a sua mensagem, a sua ideia, sua conclusão, que realmente mexe, que tem conflito, que transforma, que mostra que é sobre um personagem que saiu de um lugar, foi pro outro. É uma frase, cara. É uma frase que tem até um formato, essa frase. Tem o clímax e tem o começo da história. Dentro da felicidade a felicidade só preenche nossas vidas quando aprendemos a amar incondicionalmente. Caralho, olha isso. Essa é a ideia governante de um filme, por exemplo. E pode ser a ideia governante de vários filmes. Então, felicidade só preenche nossas vidas significa que é a história de um cara que não era feliz e não amava a galera, né? Ele precisou, é Feitiço do Tempo o filme, que ele acorda todo dia no mesmo dia. Sim. Ele precisou passar pelo feitiço para aprender. Quando ele aprendeu a lição, ele saiu do feitiço. Então ele acabou no final transformado, um cara que olhava para o outro, tinha empatia e a felicidade preencheu a vida dele. Antes ele não gostava do que ele fazia, depois ele passou a gostar do que ele fazia. Pronto. A tese ela não é só uma frase pequena, não. Ela pode ser uma frase pequena, eu estava até falando com o Denis agora. 3 palavrinhas. O poder corrompe. Isso é uma tese, cara. O poder corrompe. Sim. Pressupõe até que é uma história em 3 atos. Sobre quem? Sobre alguém que tinha poder? Não. Que não tinha poder. Que e era honesto. Conquistou o poder. Que não alguém tinha poder. Conquistou o poder. Conquistou e o se poder. Corrompeu. Ato 1, 2 e 3. Pronto. Entendeu? Entendi. Aí você já direciona a escrita. Massa. Aí entra a trama, que pouca gente fala. É plot, o nome da minha empresa. Sim. Quando você vai escrever o que acontece numa relação de causa e efeito especificamente, essa é a trama, não é a história. A história ensina, a trama entretém. A trama vai no detalhe, no específico, entendeu? Massa. E aí você traz, né, quando você falou, você trouxe essa questão do protagonista dentro do filme, que o protagonista sofre transformação dentro do filme. Sim. Quando a gente traz para palestra, a gente até conversou com o Denis, a gente falou sobre essa questão, que o protagonista dentro da palestra, ele não é a pessoa que está em cima do palco palestrando, que quem vai sofrer a transformação é o público. Sim. Então como que a gente trataria essa questão do roteiro? Porque eu preciso escrever um roteiro pensando que não sou eu que vou passar por essa transformação. Essa palestra, o menino que só tinha uma chance, o protagonista era eu.
o que você tem que fazer é criar o protagonismo, seja você, seja um cachorro, seja uma garrafa, de um jeito que gere... que a audiência olhe um espelho. Que você tenha valores universais por trás e que a audiência também sente aquilo. Que a audiência aí, cara, ela vai com você até o fim. Identifica. Isso, exatamente. O Ricardo Amorim, a gente criou uma palestra, a primeira palestra que ele contratou a gente na época da Soap, a gente criou um personagem chamado Xing Li. Não era audiência. É como você vai fazer a apresentação para um cliente. Não precisa ser ele. Sim. No final da história, é ele que você quer transformar. Mas você pode contar uma história através do Xing Li, mostrando a transformação do Xing Li, e a audiência vai falar, caralho, eu também. Pô, eu preciso fazer isso. Eu também quero isso. Eu vou me transformar se eu fizer isso. É isso. É o que a gente chama de identificação. Tem que gerar identificação. Se não tiver identificação, deu ruim. E aí, como que a galera vai aprender a fazer esse roteiro de palestra? Além do livro. A gente dá curso também, tem curso online, tem um livro, Crie Palestras Inacessíveis. O livro que a gente já trouxe aqui, né? O Denis estava aqui com a gente, ele mostrou o livro, então Crie Palestras Inacessíveis. E vai aprender bastante sobre o roteiro. Eu tenho mais 2 livros. O meu livro do meio, o primeiro foi sobre apresentações, sobre a apresentação. O amarelinho. Que agora eu vou relançar pela editora Gente, então não sei nem se ainda tem. Sobre histórias, só sobre fazer roteiro, para qualquer tipo de situação. Baseado nos conceitos de Hollywood. E aí, puta, pode me seguir, @Johnny Galvão, Joni Galvão, né? Johnny é diferente mesmo, Joni. Porque, meu, é difícil pra caralho, né? É JHNNY. Eu já conheço vários Johnnies, cada um escreve de um jeito. Eu escrevo com Y. O meu é JONI, pronto, Galvão. Acabou. Eu sempre escrevo com Y, depois eu tiro e ponho o I, porque eu lembro, não é com Y. Depois que eu leio. Eu conheço um que é JH. JH também. JHONNY também conheço. Com 2 N's, com Y, com a porra fala, caraca, velho, tinha que dificultar. Não, às vezes em recepção, esses lugares, tava. O Dionis, tá? Que é D-I-O-N-E. O Dionis. Mas aí, cara, tem coisa pra cacete na internet. E aí a galera te encontra então no Instagram, sim, YouTube, Instagram, LinkedIn. Johnny Galvão. Pode procurar pela empresa, que é theplot.com.br. Theplot é a trama, né? .com.br. E agora a gente vai tá criando a Showmakers, né? Então já a gente ainda tá sem o site e tal, nós estamos já com alguns clientes. Já estamos trabalhando, já estamos montando. Com clientes bons aí, grandes, que alguns já davam palestra, outros estão começando agora. Mas vai bombar isso aí. Muito bom. Vai bombar. Bom, mais uma vez, obrigado. Obrigado de novo, Alisson. Mais um, terceiro episódio pra conta. Já pode pedir música no Fantástico? Já. Terceira, Valeu, 3 já pode pedir. Obrigado, papo. Johnny. Obrigado, cara. Pô, lindo papo, um papo muito bom. A gente aprendeu um pouquinho mais aí sobre roteiro, sobre essa questão, sobre as histórias. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Mais um episódio aqui. Quem assistiu o episódio no começo vai entender esse finalzinho aqui. Vai entender o que aconteceu agora. Valeu, gente. Obrigado. Mais um pó de palco aqui para vocês. Um abraço.